a gravação. Então, novamente, bom dia a todos e todas. Ao segundo encontro síncrono do curso Diversificando Estratégias e Recursos Digitais de Ensino e Aprendizagem. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço novamente a presença de todos e todas, de forma muito especial ao professor Ricardo Fragelli, que aceitou o convite para estar aqui com a gente mais uma vez, compartilhando conhecimentos, experiências. É sempre um momento de muito aprendizado para todos nós, nesse momento de encontro síncrono. Então, eu vou passar a palavra para o professor. Nós vamos tratar de possibilidades e usos, gente, de recursos digitais. Eu passo, então, a palavra para o professor Ricardo para iniciar aí a nossa manhã de encontro síncrono. Obrigada, Ricardo. Agradeço aí novamente o convite, né, de poder compartilhar algumas de nossas experiências em educação. E se é um convite da professora Andréa, então é uma obrigação quase, né? Além de ser um prazer. Então, um prazer estar aqui compartilhando com vocês algumas dessas experiências. E hoje nós vamos ter dois momentos, não é isso, André? Eu vou falar um pouquinho de algumas experiências nossas, mostrando as aprendizagens, as estratégias pedagógicas baseadas em aprendizagem ativa e colaborativa como um caminhar profícuo para uma aprendizagem mais significativa, como apregou a Ausubel, e também, por outro lado, na humanização, a Ausubel também, né? Então, vou pedir permissão para vocês para apresentar aqui. Vai ser uma apresentação bem, espero, bem interativa, bem roteirada. Vocês podem roteirizada, vocês podem escrever aqui no chat que eu vou acompanhar, tá? E ao final a gente faz um diálogo com as dúvidas, as impressões de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aproveitamento para todos nós, né? Lembrando que nós estamos no momento de retomada do ensino presencial, pelo menos na Universidade de Brasília, né? Então, essa transmissão, ela conta com... ela conta com o patrocínio dos carros de som que podem passar por aqui, tá? Isso aqui é tudo combinado, isso aqui é fantástico, é interação com a sociedade, é uma atividade extensionista, tá bom? Então, vamos lá. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, e o que eu trago nessa manhã de hoje é um desafio. Esse desafio tem um nome, e o nome é Cálculo 1. Cálculo é uma disciplina caracterizada por terem turmas numerosas e heterogêneas, e eu tive a oportunidade de visitar muitas instituições no país, e sempre são turmas cheias, com 40, 50, 60, 70 estudantes em sala de aula. Aqui na Universidade de Brasília, nós temos turmas com 90, até 100 estudantes. Mas eu faço parte de um campus avançado da UNB, onde nós só temos engenharias, e lá as nossas turmas têm 135 estudantes. Mas existe uma frase que diz que nenhuma boa ação fica sem punição. As nossas turmas, as nossas aulas geralmente provocavam um engajamento muito alto, e eu trago o real desafio para a nossa reflexão da manhã de hoje, uma turma com 250 estudantes. Como que nós poderíamos fazer para que a primeira pessoa do auditório e a última tivesse o mesmo nível de interesse, de motivação pela matéria, e não fosse simplesmente uma aprendizagem mecânica, que é facilmente esquecida, mas, para além disso, uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura? Eu vou mostrar aqui um dos momentos da nossa aula onde nós estávamos estudando. A Andrea está falando campus maravilhoso, é mesmo. Nós estávamos estudando uma matéria que, só pelo título dela, independente da área de vocês, se é educação física, fisioterapia, medicina, qualquer área, você vai se apaixonar. Só pelo título você vai pensar, eu queria estar nessa aula. Só o título já provoca o engajamento, já suscita a empolgação. Nós estávamos estudando derivadas de funções trigonométricas inversas. Então, vou mostrar como que nós estudamos lá na UNB do Gama. Essa mesma atividade tem prosseguimento do lado de fora do auditório. Vocês viram ali os estudantes estudando em pares, né? E depois nós
invadimos ou aproveitamos outros espaços de aprendizagem, por que não, que fornecem curiosidade, fornecem oportunidades de colaboração, e as nossas metodologias geralmente seguem o curso da aprendizagem ativa e colaborativa. Eu vou trazer aqui, trouxe 3 delas para compartilhar com vocês, e vocês vão perceber que, independente da área de cada uma, de cada um de vocês, vocês vão perceber que elas podem e são aplicadas em diversos contextos diferentes, desde a educação básica. Eu acabei de receber, hoje de manhã, o resultado de uma metodologia que nasceu aqui no âmbito da Universidade de Brasília, chamada 300, que foi aplicada numa turma de 9º ano, lá no Paraná, com resultados próximos aos nossos. Então, eu vou pedir permissão, apesar de poderem ser aplicadas em diversos contextos distintos, eu vou mostrar no contexto que nasceram, que é dessa disciplina de cálculo 1. Eu vou aproveitar e mostrar também algumas ferramentas digitais que podem ser utilizadas quando você quer potencializar a colaboração para outros estados, outros países, ou então simplesmente trabalhar aí no contexto do ensino remoto online que tivemos aqui na UNB, ainda estamos tendo, ou até na educação à distância. E vamos lá, uma delas se chama Rei da Derivada. O Rei da Derivada é a minha metodologia mais antiga, nasceu em 2003 e nasceu em uma turma que só tinha alunos reprovados. Isso foi uma ideia da direção dessa faculdade. Antes de ser professor da UNB, eu fui durante 10 anos professor de uma instituição particular aqui em Brasília e dava aula todos os dias, de 8 da manhã às 9 da noite. 9 nada, pode passar de 9 horas, a gente saía 10, 11 horas até. 9 horas da noite, e era o professor mais animado do planeta. E alguém da direção teve uma ideia: vamos formar uma turma só com alunos reprovados. E tinha que ter sido reprovado pelo menos 3 vezes na matéria, e eles tinham que detestar aquela matéria. E precisavam de um professor muito empolgado. Lembra daquela frase inicial? Nenhuma boa ação fica sem punição. Daqui a pouco eu vou mudar essa frase, porque eu não concordo com ela, tá? Mas, por enquanto, nenhuma boa ação fica sem punição. Parabéns, professor empolgado. Essa turma é sua. E é claro que a metodologia não podia ser a mesma. Por que se chamava Rei da Derivada? Porque nessa turma nós só tínhamos meninos. A primeira menina só apareceu na 5ª turma e ela foi a Rainha da Derivada. Hoje nós preferimos chamar de Rei e Rainha da Derivada, ou até Rei e Rainha, porque outras pessoas começaram a aplicar Rei e Rainha da separação silábica, da equilibração em química no colégio aqui em Brasília, Rei e Rainha da anatomia, da ergonomia, do direito penal. E como que funciona? Muito simples. No Rei e Rainha da Derivada, os alunos é que vão ao quadro trabalhar questões de forma colaborativa. Saímos desse contexto de aula, que não é ruim. Não é ruim. Muitos de nós aprendemos, utilizamos esse formato em sala de aula. Talvez não o tempo todo, ou talvez sim o tempo todo. E é um momento interessante. Mas olha o Darth Vader, será que ele está muito estimulado lá no finalzinho da sala? Ó? E não significa estar no início ou no final, não. Mas uma oportunidade. Agora os alunos é que estão no quadro, o professor libera esse quadro, cria um ambiente de colaboração e fazem resoluções. E as questões elaboradas pelo professor, elas têm correlação com a questão resolvida anteriormente e como foi resolvida. Então, ele aproveita aí e entende um pouco mais sobre as dificuldades desses alunos. Existe a adrenalina bem dosada do jogo. Então, a primeira dupla que resolve corretamente ganha 3 pontos, a segunda dupla que resolve corretamente ganha 1 ponto, e a cada resolução as duplas são trocadas de forma que todos joguem com todos. Ao final, nós temos o rei ou a rainha da derivada. A ideia, quando nós estamos trabalhando com essas resoluções cooperativas, é que eles aprendam na colaboração, no diálogo, na discussão das questões. Eles têm uma atenção redobrada, claro, eles estão em pé, né? Não vão cair, eles prestam atenção. Eu ouvi alguém falando recentemente que cada vez vai reduzindo, né, o nível de atenção, não só dos adolescentes, dos jovens adultos, mas de todos nós. Nós somos bombardeados com informação o tempo todo. Só que, como é que você vai dar uma aula de 2 horas? Não tem como, tem que ser de 20 minutos, tem que ser de 10 minutos, 5 minutos.
tem uma reportagem aí que ficou famosa no Planeta, saiu até no New York Times, né? Motivou discussão com vários pesquisadores na área da educação, que é sobre o nível de atenção dos adolescentes estava inferior a de um peixinho dourado. Olha só como é que nós estamos chegando num nível de atenção tão baixo. Será que isso é verdade? Esses alunos, eles passam 2 dias inteiros fazendo a mesma coisa, estudando a mesma matéria. Eles passam 2 dias, um sábado e um domingo, de 9 da manhã às 7 da noite, fazendo o mesmo estudo. No segundo dia, de 1 da tarde até às 9 da noite. Eles não ganham ponto por estar ali, eles não ganham presença, não tem lista de chamada, eles querem estar presentes. E olha que interessante, os alunos, depois de algum tempo, no início, eles erram e erram muito e aprendem que o erro é natural do aprendizado. Eles perdem o medo de falhar. As questões são muito divertidas, são baseadas nas questões anteriores. Nós chegamos no nível que vocês estão vendo na tela aí. Ó. Essa aluna que está escrevendo, inclusive, já está formada. E depois saiu de sala de aula, isso começou em uma sala pequena, de 20 estudantes, e no dia que nós fazíamos essa atividade, pessoas de diversos cursos diferentes, gastronomia, secretariado executivo, psicologia, as pessoas e de engenharia de outros cursos, né, isso antes da Universidade Brasileira, entravam nessa sala porque queriam entender porque aquelas pessoas faziam aquelas contas mirabolantes, depois se abraçavam, ficavam sorrindo, elas queriam entender isso. Então, em 2007, essa metodologia saiu de sala de aula, saiu de ser simplesmente uma estratégia, uma aula diferente, para ser um evento. Todo mundo queria participar desse evento, então nós fizemos para todos os estudantes, muitos professores auxiliaram nesses primeiros eventos, até hoje. E quando eu vim para a Universidade de Brasília, em 2010, eu trouxe também o Rei e Rainha da Derivada. Nós fizemos, no final de semana passado, o 23º Rei e Rainha da Derivada da Universidade de Brasília, nesses últimos 4 totalmente online, claro. E é muito interessante ver como que essas pessoas participam nesses finais de semana que não precisam ter aula, né? E aí foi uma coisa interessante. Eu queria que mais pessoas tivessem contato com o Rei e Rainha da Derivada e começassem a aplicar na fisioterapia, na história, principalmente na educação básica, porque nós recebíamos professores de diversos locais do país, eles vinham em visita técnica, né? Visitas técnicas e vinham geralmente financiados pelas suas instituições. Isso não acontece quase com tanta frequência igual no ensino superior, na educação básica. Então, eu queria que os professores da educação básica tivessem contato com essa metodologia. Então, desde 2015, nós fazemos em um shopping center da universidade, aqui do Distrito Federal, nós fazemos no JK Shopping, lá em Taguatinga, e o shopping mandou construir 36 quadros onde esses estudantes passam 2 dias inteiros estudando. Quem vai lá pela primeira vez, olha, parece que os alunos nunca estudaram na vida. Eles erram e erram muito. Essa, inclusive, é a estratégia dos professores, né, do evento. Só que, como o feedback é na hora, a atenção é redobrada e tem um espaço de possibilidades muito grande, porque as pessoas erram e acertam de maneiras distintas. E aí os alunos vão aprendendo e vão aprendendo muito. Depois da 4ª questão, o erro vai diminuindo. Depois da 8ª questão, o erro se torna raro. No final do primeiro dia, nós atingimos o nível asiático. No final do segundo dia, nós atingimos o nosso nível. E o mais importante aí é essa colaboração, esses alunos aprendendo juntos, né? Aqui, a ideia de sair da apatia acinzentada da escola que não enxerga, onde as pessoas não são vistas, para um potencial de energia criativa, onde as pessoas querem estar, que são todos alunos veteranos que vão no próximo semestre para ajudar a acontecer esse movimento. Aqui é o que eu tinha em mente, eu queria que as pessoas do shopping passassem por entre os quadros, e aí você vê os erros distintos de um lado e de outro do quadro, e as pessoas vão aprendendo. Antes da pandemia, eu estava lá para verificar se estava tudo certinho, né, no evento, já estava tudo montado. E eu estava passando e eu ouvi uma criança conversando com o pai. O pai perguntou: o que é isso aqui, né? E a criança falou: é aquele pessoal da derivada novamente. As crianças vão para ele, já virou uma cultura
nesse shopping. Espero que já no próximo semestre a gente consiga realizar essa atividade novamente. Aqui, olha só que interessante, são quadros colaborativos. Quando a pessoa vai resolver, ela tem que ouvir apenas o colega dela. Um escreve e o outro vai acompanhando, vai discutindo com ela como é que é aquela resolução. Vocês estão vendo que isso vale para qualquer matéria, né? Poderia ser, sei lá, anatomia, a pessoa escrever alguma coisa. Colocar uma obra literária e a pessoa colocar os pontos principais, enfim. Na produção textual, falar os elementos de uma dissertação, né? Enfim. Então a pessoa está ali resolvendo, a outra está conversando. Antes disso, todos de um determinado grupo escutam o professor anunciando. Depois ele escuta apenas a dupla. Depois existe um tempo, né, de minuto ali. Quando eu falo de minutos, são 3 minutos, né? Diminuído. E aí eles vão, resolvem as questões de 3 a 4 minutos, resolvem aquelas questões, depois escutam, aqui você errou isso, a gente bate palma dos erros. Errou aqui. E depois vai aprendendo, as pessoas sorriem. Isso tem uma relação de grupo muito interessante. E depois trocam-se as duplas. Outra pessoa que escreve, a outra vai conversando. E os quadros são colaborativos. Como que a gente vai fazer no ensino remoto? É claro que é possível trazer desde o 20º, olha, foi justamente no 20º, com a ideia de o pulso, ainda pulsa, lembrando o Arnaldo Antunes, que nós fizemos o 20º Rei e Rainha da Derivada da Universidade de Brasília de uma maneira muito simples, olha lá. Utilizamos o YouTube, só ferramentas gratuitas, tá? Para a transmissão, só que dentro desse YouTube nós utilizamos um OBS Studio, que é um servidor que consegue transmitir gratuito, e utilizamos o Discord, onde você consegue planejar canais de voz, canais de áudio e de texto. Então, os canais de áudio é como se fosse isso aqui que a gente está tendo. É um Google Meet, um ambiente de videoconferência, de webconferência. Então, você está conversando com as pessoas. Em outro canal, são os canais de texto, é como se fosse um WhatsApp. As pessoas trocam mensagens, colocam vídeos, colocam arquivos. E aí, olha que interessante, quando a pessoa está em um determinado grupo, um canal de voz com todos os alunos, ele escuta o professor. Enquanto isso, eles vão para outro ambiente, que é o Jamboard, é um quadro colaborativo da Google, mas existem vários outros. Aqui no Teams mesmo tem outros, né? Então a pessoa está ali escrevendo de forma colaborativa, ele e o colega dele. E aí, quando eles vão resolver, eles clicam em outro canal de voz, onde só cabem 2 pessoas. Ele conversa apenas com a dupla dele. Aí depois todos vão novamente para o professor corrigir. E como eles estão logados, dá para saber em qual quadro a dupla está. Ali tem uma dupla de aptos verificando. E depois existe a correção, todos vão para o mesmo quadro, e existe a correção daquela questão, ouvindo os comentários. Então, essa é uma maneira muito interativa, muito interessante. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa primeira experiência não é simplesmente uma estratégia. Eu gostaria de compartilhar uma visão sobre educação. O que muda da primeira situação para a segunda situação? Na primeira situação, você percebe que os alunos estão mais ativos, mais interessados. Mas isso é muito óbvio. Para vocês considerarem, sem analisar outros aspectos da formação humana, só considerando notas, o número de alunos que tiram entre 8,5 e 10 na nossa disciplina de cálculo são 5 de 135. Depois do Rei e Rainha da Derivada, esse número salta de 5 para 55. É um salto absurdo. Mas isso também é muito simples de ser explicado. O que eu gostaria de despertar a reflexão nesse momento é sobre o professor, sobre a lente do docente. Olha o professor, o que muda da primeira situação para a segunda. Da primeira situação, o professor domina o quadro, mas não é um dominar qualquer. Ele domina toda a aula. Um professor experiente sabe quais serão as perguntas que serão feitas e quando serão feitas, e quase sempre as provoca. Um professor experiente aprende cada vez menos em sua própria sala de aula. Na segunda situação, não. Se foi criado um ambiente verdadeiramente colaborativo, eu estou convicto que a colaboração prescinde de convites. E surgirão colaboradores improváveis e você não saberá o próximo segundo de sua própria aula.
Eu vou mostrar isso aqui na prática, imaginando principalmente que tenham professores aí, ou pessoas que atuem na educação básica. Uma vez eu fui convidado para fazer uma atividade numa escola pública aqui do Distrito Federal, e eu pedi para as pessoas colocarem 3 quadros na área de convivência, no pátio ali, e chamei 6 pessoas, 6 estudantes, para participar de um Rei e Rainha da Derivada com questões de educação básica, né? E aí, em menos de 5 minutos, o que tinha em volta era essa multidão. Como que nós vamos descobrir quais são esses colaboradores improváveis? Não é difícil. Então, as pessoas querem colaborar. Eu vou mostrar um projeto aqui que durou 2 anos nessa mesma escola, chamado Rainhas da Derivada no Ensino Médio. Essas adolescentes estudavam pela manhã e no contraturno, uma vez por semana, iam a essa escola ter essa atividade conosco. Acontece que no contraturno, ou seja, à tarde, existia o ensino fundamental e a pré-escola. Se você lembrar qual é o momento mais sublime do ensino fundamental, quando nós éramos crianças aí, qual é o momento mais sublime do ensino fundamental? O recreio. Pode responder aí no chat que eu estou acompanhando, viu? É o recreio. Deixa eu ver aqui. Aprender a ler. Claro, esqueci, desculpa. O recreio. Era o intervalo das aulas. Lembra aquela frase que eu disse antes? É uma frase de Oscar Wilde. Nenhuma boa ação fica sem punição. Eu não acredito nessa frase. Eu vou pedir permissão para vocês e para o autor da frase para mudá-la num contexto que eu acredito mais. Nenhuma boa ação fica sem uma nova oportunidade. Nós estávamos fazendo a nossa atividade, que era uma boa ação, e as crianças correndo ensandecidas do lado de fora, porque a nossa atividade coincidia com o recreio das crianças. E aí, de repente, a gente olha para a porta e tinha uma criança de cerca de 8 anos de idade. Ela parou o momento mais sublime da manhã dela, da tarde dela, para assistir uma aula de ensino médio. Não faz sentido. Às vezes a gente não consegue estimular os alunos que gostam daquela matéria, estão no nível daquela matéria, no nível esperado, né? Formatado. E aí uma criança de 8 anos quer assistir uma aula de ensino médio, de matemática. Eu olhei para ela e pensei, essa criança está doida. O que ela está fazendo aqui? Ela parou o momento mais sublime da tarde dela. E aí, o que nós fizemos? Nada. A gente olhou para a criança, pensou, essa criança está doida. Fizemos mais 2 questões e depois voltamos para ver se a criança tinha ido embora. E eram 8 crianças. E elas começaram a gritar para as outras, oh, vem para cá, o que você está correndo aí? Que absurdo, vem ver isso aqui, é matemática. O pessoal está estudando aqui, vem ver isso. E sem serem convidadas, porque um ambiente verdadeiramente colaborativo prescinde de convites, as crianças entraram e entravam todas as semanas na sala de aula. Em algum momento a aula ficou mais interessante que o recreio. Em algum momento a aula ficou mais divertida que o recreio. Em algum momento os alunos exigiram que o recreio também fosse aula. E se nós tivermos a sensibilidade para ouvir esses novos colaboradores improváveis, certamente estaremos indo muito além do conteúdo. Martin Luther King ele tinha um sonho de cada ser humano fosse julgado não pela sua cor, mas pelo valor do seu caráter. Esse é um sonho belíssimo, mas eu não acredito que seja um sonho para nós, professores e profissionais ligados à educação. Nós deveríamos ser pontes para novos sonhos, de forma que uma criança, independente de sua cor, independente do seu gênero, independente do seu status social, uma criança da periferia pudesse ter um sonho do tamanho de sua curiosidade. Outra atividade que nós temos um zelo muito especial,
que vocês conseguem fazer com muita facilidade em quase qualquer situação, não é qualquer matéria. Já vi fazendo com ensino fundamental, no doutorado, em medicina, fisioterapia, enfermagem, odonto, engenharia, que é o nosso caso, em disciplinas diferentes. E, inclusive, alguns eventos são feitos com esse evento. Então, um evento igual o de vocês aqui de formação, por que vocês não terminam com o Sumaí? É muito fácil de, de realizar e é uma forma de aprender mais ainda aquela matéria que foi estudada, é uma maneira de produzir algo criativo e estimular realmente as pessoas, a inovação dentro de um ambiente de liberdade, de criatividade. É o Sumaê. É muito fácil. Só tem 3 pontos para fazer um Sumaê. Deixa eu falar o que significa Sumaê, né? Já que estamos aqui na nossa universidade, entre amigos. Quase sempre eu esqueço de falar, depois as pessoas até perguntam onde que vem esse nome. Sumaê, sem o acento se diz sumi, significa somas em latim. E o chapéu circunflexo, o chapéu, já falei, o sinal circunflexo é chamado popularmente no país de chapéu. Então, o chapéu do vovô, né? Então, somas, pessoas unidas, utilizando o chapéu. É o Sumaí. Eu vou mostrar como que é. Eu estava num evento, né? Que tinha países diferentes. Eu era o representante do Brasil nesse evento, né? E falando sobre algumas metodologias. Eu apresentei essas 3 e depois veio um professor de Londres falando: essa é a atividade mais brasileira que eu já vi na vida. Então, vamos estimular, né? Vamos exportar mais do que importar essas metodologias. E aí, como que funciona? 3 pontos principais. O primeiro deles, vídeos criativos sobre a sua matéria. Geralmente nós fazemos o Sumaê antes da última avaliação da disciplina. Eles aproveitam para dar um feedback sobre a disciplina no próprio contexto do que foi do vídeo, mas do que foi passado, né, durante as experiências que foram vivenciadas durante esse período. Aqui nós temos muitas celebridades, são mais de 3.000 vídeos. Os alunos vão atrás, aqui no meio, vocês estão vendo a ESPN ao vivo. Eles entraram em contato. Olha só, primeiro eles têm que pensar, você especifica a temática, eles têm que pensar como eu vou fazer uma pergunta sobre essa temática, o que, que eu quero avaliar? Quero avaliar isso. Agora eu vou ter que produzir. Eles pensam no roteiro, eles pensam em como produzir, eles vão mexer com tecnologia, porque vão editar esses vídeos, né? Às vezes eles vão atrás de celebridades, igual Humberto Gessler, do Engenheiros do Havaí, fazendo uma pergunta para os alunos. Às vezes tem astronautas da NASA fazendo perguntas. Esse do meio, eles entraram em contato com a produção e pediram, durante a cena ao vivo, né? Ali está a ESPN, ele vira para a câmera e pergunta. Eles me chamam de Fragile aqui no NB, me pergunta: Fragile, qual é a integral de seno de x? Essa matéria nossa chama-se integrais, então eles estão perguntando sobre aquilo, né? Ali embaixo, vocês estão vendo outro vídeo, esse já é do semestre passado, nós utilizamos esses vídeos também como uma forma de avaliação da disciplina. Então, eles produzem os vídeos, resolvem essas questões, mandam para a gente seleciona alguns para utilizar no evento. Eu vou mostrar esse do ESPN para vocês, olha lá. Não tá saindo som. Tá sem som? Tá sem som, Fragile? Ah, mentira. Sério, não estamos conseguindo. Só ver, só visualizar, que pena. Tem um link? Não, né? Tem, depois eu passo para vocês, pode ser. Ah, não. Eu vou narrar o que ele fala. Porque se a Tá gente for certo. resolver esse problema tecnológico, eu já compartilhei com o som. E aí, Ah, que pena. deixa eu até verificar aqui os comandos de som. Os Vê como é comandos estão todos perfeitos aqui também. que pena. Só um segundo, peraí. Aqui, sons do sistema. Ó, o som tá perfeito. Peraí.
Vou tentar novamente, tá? Estão ouvindo, não? Não. Ah, Não. Ah, que pena. então eu vou falar aqui, ó. Tá, joia. Eles falam assim: ô, professor Fragelli aí da Universidade de Brasília, queremos saber qual é a integral de seno de x. Aí depois eles continuam. Ó, professor Fragelli, qual é a integral de seno de x? Seno, cosseno, você lembra disso? Você estudou tudo isso na escola. Qual é a integral de seno de x? Ele repete. Qual é a integral de seno de x? Ninguém sabe, ninguém sabe. Nem o Fragelli saiba. Então são muitos vídeos. Vocês colocam o Sumaê na internet, vocês vão ver muitos vídeos mesmo no YouTube. Nós temos o canal do Sumaê, né? Sumaê.com. Mas são vídeos assim. Primeiro ponto importante, vídeos. O segundo ponto importante é uma mesa de especialistas. Isso é o que os alunos mais gostam, é ver professores diferentes nessa aula especial. E terceiro ponto importante, todos vão com chapéus. Esse aqui é um ponto muito interessante porque caracteriza essa atividade onde você tiver. Se tiver um monte de gente utilizando chapéus, provavelmente ali está acontecendo um sumaê. E é um símbolo mesmo da quebra da sala de aula tradicional, é um símbolo de liberdade realmente entre nós e de aproximação entre professores, alunos, contextos diferentes. Eles trazem contexto de histórias mesmo. Oh, esse chapéu foi utilizado pelo meu avô em tal época, ele foi do serviço militar brasileiro, e alguns trazem de coisas que eles gostam bastante, da região que eles vêm, né, do Nordeste, eles trazem chapéus característicos daquela região, eles produzem os seus chapéus. Então, são três pontos importantes: os vídeos, os chapéus e a mesa de professores. Aí, feito isso, os alunos produzem esses vídeos, você seleciona alguns para utilizar nessa aula especial. E aí, como é que funciona? Você passa um vídeo com essa questão, as pessoas ficam doidas para responder, principalmente quando é uma celebridade, ou é um vídeo muito bem produzido, eles querem responder aquela questão, você selecionou alguns, né? Você avaliou todos, mas não tem como utilizar todos a depender do tempo que você tem para essa atividade e do tempo que se demora para responder essas questões. Passe o vídeo, os alunos, é um quiz de perguntas e respostas, os alunos têm um tempo para responder aquela questão, e depois um dos especialistas da mesa, você pode trazer professores que não estão no contexto de sala de aula. Você sabe que muitos professores que vão para a área de gestão, às vezes são tão sugados pela gestão que não conseguem estar no ambiente de sala de aula, trazem essas pessoas, você pode trazer essas pessoas que elas vão gostar bastante, e principalmente quando é um professor sênior, algo muito antigo. Ele tem uma didática muito própria, a gente aprende com essas diferentes didáticas. Aí o professor, essa aí eu vou responder, ele responde das chaves de correção. Quem acertou essa parte? Quem citou esse autor? Fala sobre isso. Quem acertou? Depende da especificidade da disciplina, né? Mas vocês estão entendendo. Vai colocando chaves de correção, e aí acontece algo interessante, que alguém vai levantar a mão e falar: professora, professor, e quem respondeu de maneira diferente. Quem falou sobre esse outro autor, quem pensou de maneira diferente, quem resolveu essa questão de outra forma. E aí surge um novo ponto de ancoragem, uma nova ideia, uma nova exemplificação, e a aprendizagem vai se tornando mais ancorada, mais significativa. Esse ciclo básico, 1, 2, 3, 4, se segue no tempo que você tiver para atividade, pode ser 50 minutos, 2 horas. O nosso aqui de cálculo dura 4 horas. 4 horas as pessoas ficam ali estudando a mesma matéria. Depois tem os melhores chapéus, melhores vídeos, a depender do tempo, um desafio final em equipes. Aqui eu escrevi Sumaê na internet antes de vir para cá. Aqui, administração na UNA BH, aqui em Maringá, no curso de educação à distância, lá eles têm um estúdio de transmissão. A Unicesumar tem mais de 60 mil alunos, só de educação à distância, e eles, não só disso, mas 60 só de educação à distância, acho que ao todo são mais de 80 mil. E aí eles têm um
um ambiente de transmissão de satélite melhor que o da Globo, da região, e eles transmitem o Sumaê que eles fazem lá para muita gente. Aqui na Católica, olha que bonito, microbiologia, ciências genômicas e biotecnologia. Pessoal, eu estou falando muito rápido, porque eu quero falar de diversos assuntos, e eu peço desculpas por isso, tá? Depois eu vou falar de maneira mais pausada para vocês, se nós tivermos tempo. E aí, olha que legal, na Católica, aqui na enfermagem em Rio do Sul, aqui, Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, essa professora, ela viu uma palestra minha, acho que foi até em Anápolis, ela entrou em contato comigo e falou, professor, eu quero fazer o Sumaê. A gente fez, olha a foto do que a gente fez. E aí, o que acontece no quinto ano? Ela pegou, chamou as pessoas para participar, as professoras dos quintos anos, e elas falaram, por que a gente não faz com todos os quintos anos? É claro que tem que ser aberto, né? E desde então, eles fazem um super evento no auditório, com todos os alunos do quinto ano participando. E eles me mandam mensagens sempre. Isso é muito inspirador, né? Mário de Andrade fala que quando você tem uma inspiração que renasce de si mesma, ela tem vida infinita, né? Então, olha que bonito. Aqui no Sigma, que é uma reportagem da professora Charlie, saiu, né? E como é uma atividade muito lúdica, muito diferente, atrai muita atenção da mídia. Então, os professores começam a dar entrevistas e de diversas áreas diferentes, né? Aqui no Colégio Galois fizeram uma revisão do Enem. Esse aqui durou de 7 da noite à meia-noite e eles fizeram uma coisa interessante. Eles colocaram 3 blocos de áreas diferentes. Então, todas as áreas do Enem. Começou ali com física, matemática, né, área de exatas, depois linguagem. Isso foi muito bonito ver. E a gente assistiu tudo aquilo, né? Então ver os professores participando e tendo um. É muito Paulo Freireano isso, né? De saber que nenhum saber é maior que outro, as pessoas apresentando e os olhos brilhando dos alunos. Ninguém ganha dos chapéus da arquitetura, é muito difícil, os nossos aqui são muito bons, mas os da arquitetura são excepcionais. Aqui, Juiz de Fora, Federal Juiz de Fora, Odonto, vou passar rapidamente aqui, Psicologia na UDF, Unigran, Dourados, Odontogeriatria, aqui na Unigran também. Esse professor é o Alex Basílio, ele faz o rei e rainha da anatomia e da ergonomia lá também. Aqui, Tocantins, Porto Nacional, Odonto. Aqui, meu amigo Fernando Paulino aqui da FAC, né? Isso aqui foi uma palestra que ele me convidou lá para encerrar um curso dele, que é Comunicação de Alto Impacto. E aí, na hora que eu terminei a palestra, na hora que eu estava no meio da palestra, eu falei sobre o Sumaí, ele falou, Fragélia, espera aí. E ele foi, convidou mais 2 professores, saiu da palestra, convidou 2 professores, voltou rapidamente e combinou. Nós vamos te mandar uma foto, porque na semana que vem nós vamos encerrar o nosso curso com o Sumaê. E fizeram um recorde mundial de Sumaê, fizeram em apenas 7 dias. Aqui a Carla Antloga da psicologia fazendo. Isso é muito interessante. Ela diz que a matéria dela é uma das mais pesadas, é uma maneira leve de terminar essa disciplina. Aqui o professor Felipe da medicina, ele fez tanto presencial depois como online, olha só. Aqui, minha esposa Thaís Fragelli fez no curso de enfermagem, ela é a maior defensora do Sumaê. Eu tinha medo de falar sobre o Sumaê nas atividades, eu falava muito rapidamente, né, e falava mais da minha próxima metodologia, que é o 300, porque eu achava que é uma atividade lúdica demais para as universidades, né? Eu sabia que a educação básica ia aceitar essa ideia, porque eles são muito criativos. E aí, ela falou, não, quando você der essa sua palestra principal, 30% dela você vai ter que falar sobre Sumaê. E foi belíssimo ouvir minha esposa. Nós estamos juntos desde os 15 anos de idade dela e 16 mil. E ela falou, você vai falar 30%. E aí o que acontece é que eu saio da palestra das universidades ou das escolas, 1 ou 2 semanas depois o pessoal já está organizando o Sumaê, isso foi muito legal. Aqui, olha que legal, a tecnologia também potencializa essas atividades de colaboração. Aqui o SESI, em uma dessas fotos também, eles organizaram com 9 unidades do SESI uma revisão do Enem com o Sumaê. Olha que legal, todo mundo participando. E os nossos, pasmem, antes da pandemia,
eram feitos em uma sala de cinema do Cinemark do Pier 21. E imagina os alunos produzindo vídeo e passando nessa tela gigantesca desse cinema para mais de 300 pessoas. Nesse evento, nós recebemos 50 professores de fora de Brasília, né, como visitantes para aprender, né, fazer o Sumaê, vivenciar isso. E realmente é uma atividade que ali tem muitos professores da UNB também, da reitoria, não sei se vocês estão vendo ali, a Simone. É uma atividade de muitos amigos aqui. E é claro que nós fizemos os últimos 3, porque ainda falta um Sumaê, talvez. Eu não queria que fosse online novamente, eu queria terminar o semestre agora sendo presencial. Não sei o que vocês acham, pode escrever aí que eu vou ler. E aí eu escrevi nas minhas redes sociais, né? Tem muitos professores, reitores que me seguem nas redes, eu vou escrever. Alguma instituição gostaria de participar? Daqui a 15 dias nós vamos fazer um Sumaê. Olha que interessante, em 5 dias nós tínhamos, além da UNB, a Unicamp, Federal do Mato Grosso do Sul, PUC-Paraná, Universidade do Algarve, em Portugal, Unesp e UFSCar. Além deles, nós tivemos outros professores que participaram dessa atividade aqui, que vieram depois desse período, né? E nós chamamos de mundos paralelos, foi muito bonito, foram tantos professores que nós dividimos em 3 mesas diferentes, utilizamos o Discord aqui, falando de tecnologia, utilizamos o Discord também para essa transmissão, o YouTube e formulários, né, para eles enviarem as respostas. Aqui, então, a mesa dos melhores chapéus, aqui tem da UFSC, tem também da Federal do Rio de Janeiro, tem professora da TV Cultura, não sei se você conhece ele, grande amigo, o Léo Aquil, né? Aqui o Nesp, muitos professores, vou ficar falando, senão eu vou esquecer alguém aqui, vai ficar ruim para mim. Ali é dos melhores vídeos, aqui os especialistas. Aí tem o Renan do ITA, tem o Ricardo da Unicamp, tem, enfim, vários aqui da UNB, o Taiguara, o Igor da matemática, o Bernardini, né? Taiguara aí, amigo, colega do Alberto também, tem o Vinícius, aqui professores, imagina, tem 3 países aqui, o Ivan está nos Estados Unidos, e professores de Portugal, como é que eles falam, por exemplo, uma integral direta ou uma integral elementar, como é que eles falam? Como é que é o vernáculo lá? Então, a tecnologia ela potencializa essas atividades de colaboração. Aqui os vídeos, depois os professores resolvendo essas questões, eram tantos professores para resolver as questões, tantos especialistas, que algumas vezes eles resolviam em duplas. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Algumas possibilidades. E isso nós tínhamos antes de 2012. As aulas eram muito interessantes, os alunos queriam estar nessa aula. Eu nunca fiz chamada, não sei se isso aqui está sendo gravado, mas os alunos nunca faltavam, vinham alunos de outros locais, eles queriam estar nesse ambiente, é um ambiente de, enfim, de muita colaboração, eles gostavam desse ambiente. Mas em 2012 eu descobri que estava tudo péssimo. Antes estávamos muito felizes. Saímos em reportagens, outros professores aplicavam, a gente criava um grupo de colaboradores também, não só aqui da UNB, mas de fora. Estávamos muito satisfeitos, os alunos adoravam aquela matéria, a avaliação mesmo dos alunos que reprovavam, colocava aquela matéria muito boa, né, muito bem avaliada. E foi vendo um filme no final de 2012 com a minha esposa e minhas filhas que eu descobri que estava tudo péssimo. Esse filme se chama Operação Presente. É um filme, não sei se vocês já assistiram, deixa eu ver aqui no chat se vocês já assistiram esse filme. Ah, que legal. Ah, Monique, que bom, Monique, você vai participar do Sumaê sim, viu? Taiguara é um poeta, é um grande amigo. Você acredita que o filho dele foi meu aluno agora? Qual é o nome do filme? Operação Presente. A Ana Paula perguntou ali. Ah, não, então vocês têm que assistir hoje ainda, hein? E Coda. Nossa, vocês assistiram Coda? Eu realmente amo você, olha só. Coda, belíssimo. Vibrei lá com o ator surdo ganhando o Oscar. Foi emocionante. Se vocês não se emocionaram, vocês têm coração de pedra, não é possível. Assisti então, em Coda, que é no ritmo do coração. Está na Amazon Prime.
E Operação Presente é uma animação de Natal. E nesse filme, o Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta. Esquece apenas uma. Imagina você, eu assistindo esse filme, eu sou muito sensível para essas coisas, muito empático, né? Tô lá assim. Esquece uma. E aí o Papai Noel, vocês vão entender a metáfora, né? O Papai Noel, mesmo esquecendo um aluno, mesmo esquecendo uma criança, ele vai dormir. E aí um elfo bate na porta dele. E ele acorda rabugento. O que foi? Papai Noel, cheio de elfo atrás. Ele bate e fala: Papai Noel, você esqueceu uma criança. Ele diz: Eu? Eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente, isso é igual a 0,000. E quando ele falava zeros, eu escutava notas. 0,003%. E aí o elfo volta a perguntar: uma criança não importa? Aquela questão ficou tatuada na minha alma de professor na hora. Uma criança não importa. Eu percebi naquele momento que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. Para vocês entenderem essa última metodologia que eu trago para vocês, eu preciso fazer um experimento muito simples. É a mesma coisa que eu faço com os meus estudantes no primeiro dia de aula. Eu preciso que vocês se imaginem sendo alunos do curso dos seus sonhos. Então, no primeiro dia de aula, consegue imaginar isso? Pensem aí. Retrocedam aí. Ou então já se matriculem. E vocês estão no primeiro dia do curso dos seus sonhos. E aí, o professor sou eu, vou conversar com vocês e vou falar o seguinte. Vou falar todas as atividades que nós vamos fazer ao longo do semestre. Você está muito empolgado, você viu a imagem do Sumaí, você viu a imagem do Rei e Rainha do Derivado, você quer estar ali. Imagina, no final da vida, o que você fez na vida? Eu nasci, eu resolvi uma questão de derivada no shopping e morri. Olha só, isso aí já é uma história de vida. Quem é que já fez isso? Eu resolvi uma questão no cinema. Quantas? Se tiver menos de 1% da população. Isso aí, você está muito estimulado. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí eu vou pedir uma coisa muito simples. Vou pedir para vocês imaginarem isso, para vocês entenderem toda a filosofia dessa metodologia. Eu queria que vocês se imaginassem cercados aí de pessoas e eu vou pedir para cada um de vocês olhar para a pessoa que está ao seu lado. E aí você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e eu vou perguntar: você olhou para essa pessoa? Você vai dizer: olhei. Você olhou realmente? Olhei. Pois é, um dos dois não vai passar. O índice de reprovação nessa disciplina é de 50% no nosso país e nós, professores, gestores e até alunos, passamos a considerar esse índice normal. E eu estou falando isso para vocês. Eu não acredito que seja um índice normal. Eu jamais faria uma brincadeira dessas com vocês se nela não estivesse contida a solução para o problema. Olha que interessante. Nós éramos 250 pessoas, mais cerca de 50 pessoas que auxiliavam desses eventos extra-classe. Formávamos 300 pessoas. Não sei se vocês conhecem a história dos 300 soldados espartanos, nada pedagógico. Olha que interessante, foi justamente dessa história nada pedagógica que surgiu a solução para o problema desse alto índice de reprovação. Nessa situação aqui, não sei se vocês conhecem a história dos 300, é um grupo de soldados que ganhava de batalhões com dezenas de milhares. Deixa eu só ver se você já conhece o 300. Ah, não sei. Tá bom. Os 300 eram um grupo de soldados espartanos que ganhavam de batalhões com dezenas de milhares. Um dia um cidadão espartano chega para o rei. A Érica disse, é o Coda, que é de amor. O outro, como é que chama? O outro que eu falei? Operação Presente.
Mas esse aí de violência eu assisti. Também assisti, né? E foi dele que surgiu essa ideia. Olha que interessante. E aí, era um grupo de soldados que ganhava de batalhões com dezenas de milhares. Um dia, um cidadão espartano, que é esse aqui, ele chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300. Eu treinei isso a minha vida inteira. Ah, que coisa boa, então faço um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque vigoroso. O rei diz: esplêndido, agora levanta esse escudo. Ele tenta levantar o escudo, mas não consegue. Esse cidadão tem uma corcunda monstruosa. Levanta o escudo, eu não consigo, levanta. Eu não consigo. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável, porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. E aí eu volto para vocês depois disso e falo: quando eu pedi para vocês olharem para a pessoa que estava ao seu lado e falei um dos dois não vai passar, provavelmente você pensou, esse cara tá lascado. Principalmente o jovem, nada acontece comigo. E nós aprendemos assim na nossa educação. Eu vou me dar bem nessa prova, eu vou passar no vestibular. É sempre o eu, e é esse eu constante que me sufoca. Não que o eu seja ruim, claro, você tem que pôr a máscara em você. Quantas máscaras, né? Mas, quando é que você aprendeu a olhar para a pessoa que está ao seu lado? Neste semestre eu falo para vocês que estão ali na minha sala, não haverá nenhuma reprovação, porque neste semestre você não vai se defender, você vai defender a pessoa que está ao seu lado. E foi com base nessas duas inspirações dos 300 soldados espartanos, dessa colaboração, dessa defesa mútua, mas principalmente porque na primeira aplicação dessa metodologia éramos 300 pessoas, nós mantivemos esse nome 300. E como que funciona o 300? Aqui uma turma com 20 estudantes. Independente da sua matéria, você terá uma forma de avaliar. Avaliação de aprendizagem pode ser por prova escrita, prova oral, portfólio, produção cultural, vídeos, jogos, desafios em equipe, projetos, problemas, resolução de problemas. Você terá uma forma de avaliação. O que nós fazemos com esses resultados? Geralmente nada. Utilizamos tão somente como termômetro para a sala de aula. Aqui, nessa nossa disciplina, a primeira avaliação principal acontece com 30% do semestre. Até ali nós temos outras atividades. Com 30% temos a avaliação e começa o 300. É na avaliação que começa o 300. Não necessariamente, ou quase nunca, é uma avaliação diagnóstica, é a avaliação da sua disciplina. Se é um projeto, é o projeto, é o resultado do projeto. Dá para aplicar em qualquer tipo de avaliação. Fez isso, o que você faz agora? Você vai organizar grupos com 5 ou 6 integrantes. Aqui, nós primeiro ordenamos da maior para a menor nota, maior para o menor rendimento nessa avaliação, e depois formamos grupos com 5 ou 6 integrantes. Aqui nós temos 20 estudantes, então teremos 4 grupos. Nós enumeramos de 1 até 4, e depois de 4 até 1, 4 até 1, 4 a 1, 1, 2, 3, 4, e depois de baixo para cima, formando os grupos. O número é o número do grupo. Aqui, se tiver a mesma quantidade de integrantes, o aluno que teve o maior rendimento ficará no grupo de quem teve o menor rendimento. Cada grupo com 5 ou 6 integrantes terá alguns estudantes que tiveram bom rendimento na avaliação e alguns estudantes tiveram baixo rendimento na avaliação, e nós definimos um líder para o grupo, que é simplesmente, isso tem que ficar muito claro, a pessoa que terá um maior contato, um contato mais próximo com o professor, e será também a pessoa responsável pela organização dos encontros do grupo, isso pensando na autonomia desse grupo no ensino superior. Se for na educação básica, depois a gente conversa sobre isso, né? Mas é bem provável que os encontros do grupo, principalmente no ensino fundamental 2, né, sejam sob a supervisão do professor, talvez até na própria sala de aula. No nosso caso, não. Os alunos vão ter autonomia para encontrar fora do horário de sala de aula, né? Então, eles vão se encontrar de tarde, no final de semana, quando eles quiserem, são adultos.
Aqui uma coisa interessante acontece. Os alunos que tiveram baixo rendimento, que são aqueles dois ali embaixo, eles vão poder refazer a avaliação. Olha o sorrisão deles. Fizeram, no nosso caso é uma prova realmente. Fizeram a prova ali dessa primeira matéria chamada limites. Agora eles vão ter, saiu mal, mal é abaixo de 5 no nosso caso. Aí depende desse patamar que você deseja obter, depende da sua disciplina. Se a média é 7, é 7, se a média é 8. No nosso caso, então, os alunos ficam próximos ali à média mínima de aprovação do NB. Então, em geral, essa nossa nota que a gente utiliza para definir esses alunos que vão ter a oportunidade de fazer essa nova avaliação ou não. O que acontece aqui é uma coisa interessante. Para ter essa oportunidade, refazer não significa que é fazer a mesma avaliação, é uma nova avaliação sobre o mesmo conteúdo, tá? Pensando em provas, né? Se fosse uma escala de desenvolvimento de competências, por exemplo, aquelas mesmas competências que seriam avaliadas. E aí, olha só, eles vão ter o direito de fazer essa nova, só que tem que fazer metas. São muitas metas, individuais e coletivas, no prazo de 15 dias no ensino remoto e 10 dias no ensino presencial em geral. Aqui, para o cumprimento dessas metas, eles contam com o apoio de todo o grupo. Então, são metas para os alunos que tiveram baixo rendimento, para os alunos que tiveram alto rendimento, e pelo menos 4 horas de encontros presenciais, ou no ensino remoto, encontros síncronos, para discutir aquelas metas. E aí, uma coisa interessante acontece. Esses estudantes, depois de cumpridas as metas, somente os alunos que tiveram baixo rendimento, fazem essa nova avaliação. E, em geral, esse em geral é mais que 95% dos casos. Eles melhoram e melhoram muito as notas, só que não é um resgate da nota, é um resgate da sua autoestima, do seu gosto pela matéria. E os alunos que tiveram um alto rendimento são proibidos de fazer essa nova avaliação. Isso é fundamental para que funcione, porque foi isso que ele aprendeu a vida toda. Eu vou me dar bem nessa prova, eu vou ter uma nova oportunidade. Não, agora você não, você é desobrigado de estudar para uma prova. Agora você vai estudar para ajudar alguém, as dúvidas de alguém, ajudar a cumprir determinadas metas. E nós somos professores e sabemos há milênios que uma das melhores formas de aprender é ensinando. E quase nunca utilizamos isso para os nossos estudantes. Utilizamos tão somente para nós mesmos e somos cada vez melhores naquilo que ensinamos. Sabemos criar novas situações, exemplificar de maneiras distintas, sintetizar. E aqui não. Aqui os alunos, ao ensinar, aprendem muito mais. Os nossos alunos que eram bons se tornam excelentes. Os nossos alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais. Eles aprendem a superar um obstáculo que lhes parecia intransponível com a ajuda de alguém que era um estranho até poucas semanas antes na sala de aula. Esses grupos não são feitos por afinidade, como acontece na vida e na escola em geral. Não que isso seja ruim. O ruim é fazê-los sempre. Não são feitos por sorteio, nem por estilos de aprendizagem. Não que isso seja ruim. São possibilidades. Aqui é de uma maneira bem justa, bem clara para os estudantes. E eles formam esses grupos e têm um potencial de colaboração muito forte associado. Estimulados dentro desse ambiente de liberdade confortável, que são 10 dias com esse grupo muito diferentão. Os alunos são muito diferentes. Uma aluna colocou assim: eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade. Isso é natural, isso é esperado. Carl Rogers coloca claramente nos seus princípios de educação humanista o seguinte: aquilo que é diferente suscita aversão. Isso é uma conclusão clara, na psicologia também se fala isso. Só que mais adiante no curso, ela coloca: eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Bonita. Então, esses alunos tiveram um alto rendimento, eles são proibidos de fazer essa nova avaliação, só que eles têm que ser avaliados, claro, e são avaliados com duas dimensões. Eles são avaliados com base na melhora dos alunos ajudados, que fizeram essa nova avaliação, e com base no nível de interação, de ajuda que ele promoveu dentro do grupo, medida através de uma escala de Likert, de 1 a 5. Ajudei nada essa pessoa, até ajudei muito, só que em 360 graus. Você pergunta,
para essa pessoa que teve um alto rendimento com relação a cada par, né, a cada estudante. As reuniões são com todo o grupo, não são em duplas, mas essa pergunta é sempre uma análise em 360 graus, e nós conseguimos ter essas duas dimensões, o nível de melhora desses alunos ajudados e o nível de ajuda oferecida ao grupo. Eles melhoram seus rendimentos iniciais com base nessas duas dimensões. Nós acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para sair desse panorama, desse cenário que nós encontramos nas nossas escolas e universidades brasileiras, que é um cenário de isolamento e reprovações, para um cenário de maior integração e aprendizagem significativa. Aqui, o ciclo básico aqui do 300, aqui o meu livro que saiu na série Desafios da Educação, com outros autores de educação bem interessantes. Aqui, primeiro passo tem que ter uma avaliação em etapa zero, uma avaliação que você já aplica na sua disciplina. Depois você vai formar grupos, na verdade não é o professor que escolhe. Existe um procedimento claro que determina esses grupos. Desobriga o professor de formar os grupos. Basta aplicar isso e você vai ter os grupos potencialmente colaborativos. Determina um patamar que você deseja obter, coloque metas individuais e coletivas, depois você vai realizar uma nova avaliação para os alunos que tiveram baixo rendimento, para os alunos que tiveram alto rendimento, você vai aplicar essas escalas de avaliação de ajuda. Tudo isso aqui está gratuito na internet, menos o livro que é da série, que é da editora Penso, tá? Mas tem vários artigos também, a gente compartilha. Espero que vocês leiam meu livro também, será um prazer. E aí, você vai realizar uma nova avaliação de todo esse processo, tá? Aqui é um gráfico clássico. Eu acabei de receber esse mesmo gráfico dessa professora que aplicou no nono ano B, inclusive. Aqui sempre vai acontecer isso, uma melhora de notas, geralmente 40% da turma, tá? Depende, claro, da nota escolhida ali, a média que os alunos já atingem, né? Vamos supor que a nota já seja 9, não tem como evoluir 40%. Mas aqui nos nossos casos, durante esses 10 anos que estamos aplicando 300, ele resulta nesse gráfico de aumento de notas. Mas o objetivo aqui não é apenas a melhora de notas. Nós melhoramos de 50% para 85% de aprovação nessa disciplina. Nosso melhor caso foi 95%. Só que o objetivo não é esse. O objetivo é formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olha que bonito. É valoroso ajudar quem está ao seu lado. É valoroso ser ajudado e ver o empenho dessa pessoa a fim de que você possa alcançar melhores resultados. Aqui um estudante tirou 10 numa prova. Eu cheguei para ele e falei, você vai participar do 300? Ele falou, claro que vou. Mas no olhar dele ele dizia, por que você está fazendo essa pergunta? Eu não estou aqui por causa da nota. Foi incrível porque descobri que adoro ensinar / ajudar os outros. Ele coloca o que é ensinar melhor que nós, né? Muitas das vezes, né? Ele coloca ensinar e ajudar como sinônimos. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Foi excelente um exemplo de vida. Foi como reaprender a aprender uma dívida de gratidão. Aqui é um dos grupos do 300, os grupos são formados desse modo que eu te falei, eles se encontram, né? E os grupos é o branco, o pobre, o acinzentado, o colorido, o rico, aprendendo de maneiras diferentes, com situações que ele nunca imaginava. Eles aprendem, é claro, para além da nota ou do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de competências inter e intrapessoais. No ensino remoto, vou trazer rapidamente para vocês, é claro que aplicamos o 300, então já aplicamos 7 vezes o 300 agora no ensino remoto, e o resultado é sempre o mesmo. Você tem um resultado, depois de 10, 15 dias, é a mesma turma. Você não precisa pegar uma turma controle, é a mesma turma aumentou as notas em tal valor. Só que o objetivo não é a nota fria, é o que o aluno pensa dessa experiência. São alunos que nunca pisaram na Universidade de Brasília, vocês têm noção disso?
Abraham Lincoln diz que não há obstáculo mais angustiante que se caminhar de mãos dadas com a solidão, sem ombros que se apoiam, sem olhos que se olham, sem mãos que se tocam. Para os estudantes isolados nas nossas escolas, na nossa universidade, eles sofrem. Não importa se é online, se é presencial, a escola não tem cor, não tem graça. Nós não podemos deixar esses alunos solitários. Nós fizemos uma pesquisa dos alunos do terceiro semestre, em cálculo 3, e tínhamos alunos que tinham participado do 300 e alunos que não no primeiro semestre. O nível de solidão era de 30% a 40% maior nos alunos que não tinham participado. A escala que a gente aplicou variava de 0 a 100, dividida em 10 níveis. Nenhum dos alunos do 300 estavam nos 2 níveis máximos de solidão. 2 alunos desse grupo que não tinha participado do 300 estavam nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que um aluno tirou 96 em solidão, numa escala que vai até 100. A solidão associada ao auto-isolamento é o fator preponderante para ideações e comportamentos suicidas. Nós não podemos deixar que esses alunos se sintam solitários. Eu mostrei antes que a tecnologia ela potencializa atividades colaborativas, mas ela potencializa a solidão também. Temos que tomar muito cuidado, são alunos que não se sentem pertencentes à universidade quando deixa enegrecida essa tela do computador. Eu vou mostrar o que acontece entre um gráfico e outro. São alunos com oportunidade de se encontrar, com a liberdade tranquila de um período para conversar com seus colegas sobre uma determinada matéria, mas não é só sobre isso, é sobre a vida, é sobre nós. Alberto, aquele ali é o filho do Taiguara, tá ali no meio. Ó. Ele tirou 10 em todas as provas e foi super bem avaliado em todas as avaliações também. Atualmente é meu monitor da disciplina. Aqui os alunos que nunca pisaram e descobriram que a universidade não são tijolos, são pessoas. É o que acontece entre um gráfico e outro, que é claro que vai ter esse aumento de notas, nós melhoramos aí de 6,5 para 8, olha que absurdo, um aumento de 22%, mas entre os alunos que tiveram baixo rendimento, de 4,88 para 7,44, aumento de 52%. E o que pensam esses alunos? O 300 me ajudou a conhecer pessoas novas com realidades totalmente diferentes da minha. Além disso, pude ter a experiência de ajudar quem precisava e entendi que eu consegui aprender muito mais ajudando. Aqui são pessoas que vão se tornar cidadãos profissionais das suas áreas, profissionais mais humanizados, que se preocupam com a pessoa que está ao seu lado, que aprenderam a ver e a serem vistos. Aqui um estudante, esse pensamento é muito forte. Essa é um estudante que estava ali na sua sala de aula virtual, olha lá. Sempre que eu pensava em estudar matemática, me vinha um flashback de guerra, em que eu ficava sentado encarando uma pergunta que eu não sabia responder. Agora não posso mais dizer que isso é verdade. Aqui o grupo 4, grupo belíssimo. E aí eu queria mostrar uma situação para vocês que para mim é muito preciosa. Eu sabia que as pessoas estavam muito engajadas, eles tinham bons depoimentos, só que será que formávamos um grupo realmente integrado? Não um grupo de, tem um grupo com estudantes, um professor, monitores, colaboradores, voluntários, não. Um grupo de pessoas, que é o que somos realmente, um grupo de pessoas realmente integradas. Aí eu tive uma ideia. Eu queria dar aula de matemática sem ser convidado em um local improvável, em uma rodoviária. Eu queria abrir um quadro e começar a dar aulas para as pessoas da rodoviária. E eu não queria dar aula para os meus alunos, eu queria dar aula para as pessoas que estavam perdendo o ônibus para o trabalho. Aquelas pessoas que detestavam aquilo que eu ia falar. Terence tem uma frase interessante, é o filósofo italiano, ele tem um pensamento que é: sou humano e nada do humano me é alheio. Bonito, né? Na verdade, Terence colocou numa situação de
fofoqueiro. Só que Einstein, tem um livro dele aqui, se chama As Cartas de Einstein, ele coloca numa situação de ter a mente aberta para tudo. E quando nós entramos na escola, nós não temos aversão a nada. Nós somos seres repletos de curiosidade e cheios de porquês. Cheios de porquês. Em algum momento a escola achata a nossa curiosidade e rouba os nossos porquês. Eu queria mostrar um ambiente ali de pessoas que pudessem ir ao resgate do porquê que lhes foi roubado. Então, eu não queria dar aula chamando as pessoas. Eu queria fazer aquela defesa que eu tinha feito antes. Um ambiente, eu só precisava ter um ambiente aberto à colaboração, porque iam aparecer colaboradores improváveis. E é claro que eu não fiz isso, porque é um absurdo. Eu fui atrás de uma voz consciente que me alertasse dos riscos e que me negasse isso. Eu fui para a minha turma dos 300 e perguntei quem vai comigo. E todos, sem exceção, levantaram as mãos. E foi um momento belíssimo. As pessoas paravam para ter um momento de estudo. Aqui tem ao lado do quadro, tem um adolescente de cerca de 14, 15 anos que ficou durante 1h50 ao lado desse quadro. Então, não é simplesmente possível, é imprescindível ter prazer na aprendizagem. Aqui, uma última mensagem que eu quero compartilhar, uma última experiência, que é uma casa de apoio a crianças em tratamento médico. Durante um bom tempo, nós fazíamos toda semana um encontro com essas crianças. Elas esqueciam as dores do tratamento e tinha um momento de estudo, né? Quando eu falei daquele aluno, eu não estou aqui por causa da nota, eu sei disso porque ele está nessa foto. Ali do lado, outros alunos do 300 e o meu colega professor Rony, e é uma atividade onde certamente nós aprendemos muito mais que ensinamos. E aqui, com essa menina linda, eu fiquei emocionado porque essa menina, eu dei uma palestra no Instituto Federal aqui de Brasília, e na hora que terminou, veio uma professora conversar comigo. E ela disse o seguinte, você fazia o trabalho lá nessa escola? Eu falei, sim, na escola não, nessa casa aqui. Eu falei, sim. E tem um garoto, você lembra desse garoto? Eu lembro. Pois é, todo dia faz uma oração. E a última mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, acho que faz muito tempo que eu não vejo essa imagem aqui, a gente às vezes vai trabalhando e não recupera, né, as mensagens, as atividades que nós realizamos. E é uma frase que eu trouxe sempre aqui no meu bolso pedagógico. É uma frase muito forte, mas errada. Ela dizia o seguinte: a águia não caça moscas. Eu acreditava que o nosso objetivo enquanto professoras e professores, e de profissionais, demais profissionais ligados à educação que estão aqui, eu acreditava que o nosso objetivo era de formar águias, que os nossos alunos voassem alto e que não fossem atrás de objetivos pequenos. Mas lendo Vitor Hugo, eu descobri que esse pensamento é errado. Esse pensamento é, no mínimo, incompleto. Vitor Hugo nos diz o seguinte: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então não formemos apenas águias, mas águias que cantam. Que os nossos alunos voem alto realmente, mas que tenham a humanidade para entender a importância dos problemas pequenos.
que os nossos alunos sejam os protagonistas de novas proezas e que nós tenhamos a coragem para acreditar nisso, que eles dominem a ciência com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão e com solidariedade. Muito obrigado. Fragélio, muitíssimo obrigada. Nossa, que manhã, viu? Tão enriquecida, né? Com propostas, com metodologias ativas, envolvendo partilhas de conhecimento, uma aprendizagem significativa, dando abertura para o outro, escutando o outro. Então, assim, foi um momento muito rico. Eu vou abrir, eu tinha aqui 1000 coisas para falar, anotei 1000 coisas, mas eu vou, 1000 questões, né? E eu vou abrir a palavra, então, para a turma, para saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Estejam à vontade, gente, esse é o momento. Aprendemos demais, Frageli. A Aline está comentando, lindo, lindo, amei. A Ana Daniela dizendo que foi uma excelente aula. A Amália agradecendo, dizendo muito obrigada. O Alberto dizendo, nós que agradecemos. A Ana Paula dizendo, muito lindo. A Núbia dizendo, excelente trabalho, parabéns, professor. Então, é só um pouquinho da grandeza com, assim, como você nos tocou, né, Frageli? Com a sua experiência, com as suas práticas ativas e inspiradoras. Então, acho que você nos disse muito, assim, nessa manhã de hoje. A Ângela está dizendo, professor, muito obrigada. Fui aluna da UNB e hoje sou psicóloga dessa instituição. E durante muito tempo me perguntei, já do lado de cá, dos bastidores, onde estava aquela UNB que me formou? Eu, do lado de cá, vi uma UNB fria que me inquietava. Hoje voltei a ver o brilho nos olhos daquele 2001. A Maria do Socorro disse, parabéns pelo trabalho, que manhã maravilhosa. A Monique está agradecendo por ser você com os seus alunos e vê-los em você. A Ângela está dizendo gratidão eterna. A Amália dizendo que o método do Sumaê no gráfico que você compartilhou, eu não sei se entendi as 2 últimas etapas. Minha pergunta, ela pede talvez para você explicar um pouco mais, né, sobre esses gráficos, o gráfico que você compartilhou. E a Ana Paula, minha pergunta é como equalizar o tempo em sala de aula e fora dele para que essas atividades funcionem. A Amália está digitando. Isso, aquele que tinha um ciclo e depois saía do ciclo. Ok, Amália. Então, Fragélia, eu passo a palavra para você. Oba! Nossa, fazia tempo que eu não ficava tão... Fazia tempo, semana passada. Ainda ontem. Eu coloquei um vídeo aqui, na verdade, eu criei um canal chamado Fantasticalizando com a minha esposa, que é justamente para dar apoio para os professores que têm o interesse, né, nessas metodologias. E esse link que eu acabei de enviar para vocês aí é dando uma visão geral do Sumaê. E depois eu tenho outro vídeo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Sumaê. Ah, meu Deus. Tem muito vídeo aqui. Só um segundo, peraí. Que explica, porque vai ser melhor. Eu vou explicar aqui, claro. Só que se você entrar nesse Fantasticalizando. Eu estava buscando aqui também o link do Fantasticalizando, que eu acho O esse. link do Fantasticalizando é o youtube.com/fantasticalizando. Ah, aqui, ó, Sumaí na perspectiva do professor, é isso que eu queria. E tem um artigo que eu escrevi também com a minha esposa, que é sobre o Sumaê, um espaço de criatividade. Eu posso mandar para... Vocês conseguem encontrar com facilidade na internet, mas eu, de qualquer forma, eu vou enviar. Mas esses 2 vídeos explicam passo a passo como fazer o Sumaê. Mas como que é? Eu vou falar daquele ciclo novamente, mas o ciclo é pergunta em vídeo, tendo os vídeos em mão. Passa o vídeo com pergunta, dá um tempo para os alunos resolverem a questão. Eles podem resolver em papel,
eles podem enviar por formulário, aí é do seu jeito, né? Pode usar placas, mas as placas, elas só a questão com itens, né, de múltipla escolha. O bom mesmo são questões dissertativas, né? O que significa? Quais são os pontos principais da aprendizagem significativa, por exemplo, de Ausberg? Aí a pessoa responde lá os subsensores, pode até citar ferramentas de ocorrência, né? Pode citar lá um mapa conceitual, o epistemológico de Going, vai colocando possibilidades. Agora, depois desse ponto, um professor da mesa responde. Esse é o ciclo básico. Depois dá oportunidade para alguém criticar aquela resolução do professor, né? Criticar é complementar. O professor, gostei dessa resolução, posso fazer de outra forma e tal. Eu não escrevi assim, escrevi do outro jeito. Ó, do jeito que você escreveu está errado, por conta disso e disso. É um momento bem interessante. E aí, esse é o ciclo do Sumaê. No final, sai desse ambiente, né? No nosso caso, dura 4 horas esse ciclo. Vai fazendo, são 10 questões. 10 questões. E aí, nós saímos dali e depois tem a escolha dos melhores chapéus, dos melhores vídeos. Já foram escolhidos, a gente coloca ali na tela, ó, o melhor chapéu. Essa é a parte muito interessante, viu, André? Você nunca participou do Sumaê nosso aqui, não, né? Não é possível. Nunca participei, Fragelli. Nossa, mas é uma coisa assim, na hora que você vem a celebridade, porque os alunos, o que aconteceu? Eu, eu já estou mais à vontade, eu vou contar a verdade para vocês. Eu começou com chapéu, é obrigatório, todo chapéu. A Globo foi lá fazer uma reportagem uma vez, lá, já fizeram algumas, mas essa foi a primeira. Aí foi o DFTV, tinha um Kenzo Matida lá, tinha um monte de gente para filmar, e os alunos não deixaram eles entrarem no auditório, você acredita? Barraram eles, porque eles estavam sem chapéu. E é um chapéu muito precioso, você está entendendo que é um símbolo, né? É, é, uma, é como se fosse a camiseta do seu time. No nosso caso, a camiseta da metodologia é um chapéu, não é uma camiseta. E aí, não entrou, e beleza, foi lá e fez o Sumaê. E aí o Sumaê foi tomando corpo. O que aconteceu? Os vídeos eram muito criativos. Os professores, na hora de resolver, é muito bela, é como se fosse. Já viu roda de capoeira que de repente chega um grande mestre. Aí vem o Mauro Rabelo resolvendo, quando era pró-reitor nosso, resolvendo a questão no quadro. A galera desmaiou, era lindo. Já foi o presidente da Agência Espacial Brasileira, o amigo do Alberto aí, o Gurgel, estava respondendo lá na frente. Foi assim, é incrível, é incrível. Ou então alguém muito jovem, alguém que não está na UNB e é muito didático, é um professor que trabalha sempre na educação básica, você traz ele, eu quero essa parte aqui, você vai explicar, e resolve, é muito bonito. Aí o que aconteceu? Era um ambiente muito criativo, e sempre a abertura é um momento de muita arte, muita teatralidade. Aí o que aconteceu foi que um dia eu tive uma ideia absurda, eu falei, eu vou fazer o seguinte, tinha um aluno nosso que imitava a Gabi melhor que a Gabi Gabriela, sabe? Aí ele imitava e era fantástico. E aí eu saía fingindo que ia atender um telefone, e aí entrava esse aluno e ele era sequestrado por vilões, tinha lógica. Os alunos vestidos de vilões, os alunos veteranos, né? Falaram, e eu entrava de Batman, meu Deus. Eu estou falando aqui, mas por favor, fiquem só no campo só para explicar o que aconteceu Eu depois. já vi imagens desses momentos, hein? Sério, não é possível. Eu já. E eu tinha um aluno na época, um aluno veterano, ele era a faixa preta, não sei qual dan, lá de Kung Fu. E aí eu falei, cara, tem como eu te dar um chute, você dá um mortal? Falou, tem. Aí eu dou um chute nele ali. É ensaiado, né? O Will Smith. Tá? Pá! Aí ele dá um voo. E a galera de pé, assim, alucinada. Esse é o início, só para dar um clima mesmo de teatralidade. É arte, Aí o que aconteceu? Eu achei aquilo tão absurdo que eu falei, caramba, isso não é possível. Por que eu fiz isso, né? Eu poderia estar tão sério no meu canto ali, fazendo a minha aula. E aí, você acredita que algum professor chegou para mim, mais de um, falou assim, no próximo eu quero vir fantasiado também. O que aconteceu é que eu tenho muito receio, principalmente com as pessoas que não, o pessoal de educação básica é tranquilo, é assim, eles são criativos, eles fazem
eles são muito bons. O pessoal do ensino superior nem sempre, né? Então, tem aquele negócio do professor catedrático mesmo e tal. E é muito bom também ter esse professor. Eles vão, e geralmente vão com o chapéu Panamá. É muito chique, sabe? Muito bom de teto, chapéu Panamá, e vão resolver a questão. É muito elegante. Só que, enfim, o que aconteceu é que se você colocar na internet, vocês vão ver que as pessoas começaram a associar não só o chapéu, mas a vestimenta completa. Então, eles são tipo o Sumaê nível 2, entendeu? Estão no nível do nosso ali já, muitas pessoas estão fazendo. Então, o chapéu, a fantasia, às vezes, eles colocam como uma libertação mesmo. Eu quero ir assim, eu quero ir de unicórnio, então vai lá para a aula. E aí a TV fica doida, tem um monte de reportagem, tem umas 3 da Globo, tem da UNB-TV, e, enfim, é um ambiente artístico. Os professores que vêm de fora, eles acham que vão assistir, não, vocês vão participar, eles vão para a mesa, eles escolhem alguma coisa, né? Os professores da velha guarda também, o Gurgel, por exemplo, é um professor, enfim, catedrático, né? Não sei se é catedrático é o nome certo, mas porque ele é inovador também, né? Mas ele é, enfim, um professor que não vai se fantasiar jamais, não tem como. Mas ele entra até no nível dele, ele deu um passo em direção ao nosso. Nós estamos lá do outro lado da L2. Ele está aqui, ó, deu um passo, desceu a escada aqui um degrau, ó, ou subiu, né? Tá ali com um chapéu Panamá, elegante e tal. E tem essa teatralidade. O que aconteceu é que outras pessoas, ao invés de começarem com o chapéu, eles não querem nem saber. São instituições assim, federais, já antigas, assim, mais antigas que a Universidade de Brasília, com certeza, e já começam fazendo o Sumaê nível 3, entendeu? E aí você perguntou, os professores da velha guarda participam? Eu acabei de mostrar ali o da Faculdade de Comunicação, um professor que estava ali, não sei se vocês perceberam, um professor muito antigo da UNB, muito conhecido, e estava lá com o chapéu dele participando. E, em geral, esses professores que são mais criativos, eles não vão com qualquer chapéu, não. Os chapéus deles são interativos, eles, enfim, fazem maluquices. Mas o básico, só para ninguém assim achar que eu estraguei a nossa manhã com essas ideias, quando eu fui ali no Galois, por exemplo, a dona do Galois, tive uma reunião antes com ela, falou, ó, inclusive o dono do Galois, a gente troca mensagem quase todo dia aqui, a gente manda os memes assim de matemática, não é nada sério, né? Só coisa de matemática. E ela falou assim, ó, não mostra jamais a sua foto de Batman. Não mostra isso. Porque senão, assim, qualquer oportunidade de mudar o estilo aqui, não vai acontecer. Então, não mostra. Eu mostrei, ó, porque o Sumaí não é isso. Os alunos produzindo vídeo com questões, isso é muito interessante, porque você antecipa pelo menos no caso da educação básica, uns 10 anos, uns 7 anos de formação dele. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta, André, para um aluno, o que ele faz? Ele responde ou não responde? Se você pergunta para mim ou para qualquer professor uma questão, eu não respondo. Primeiro eu penso, o que você quer me avaliar com isso? Então, quando você faz o aluno produzir a questão, você está antecipando uma maturidade muito grande. Quando ele vai resolver próximas questões, ele fala, ele já sabe como é construir uma questão. Então ele pensa, como será? O que essa pessoa está querendo me avaliar? E responde de uma maneira muito mais madura. Então, esse é um ponto fulcral. Outro ponto é a mesa de especialistas, né? As pessoas explicam de maneiras diferentes. Existe uma maldição chamada maldição do conhecimento, que é a tese de doutorado de Elizabeth Newton Stanford, na área de psicologia, que ela analisa que as pessoas, elas, principalmente nós somos especialistas na determinada área, nós não conseguimos mais nos colocar na condição de quem não sabe. A gente começa a falar coisas que a gente acha que a pessoa está entendendo, mas não está. E isso não é assim, de 10 anos, são 6 meses. Você pega o Carl Wyman, que é um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física, ele fez esse experimento com os alunos dele, os monitores. Ele pegou e mostrou para os monitores erros de resolução de questões. Os monitores não acreditavam que alguém podia errar aquilo. Mas o problema é que os erros eram dos próprios monitores. Genial, né? Ele mostrou,
Olha isso aqui, o cara, como é que o cara erra isso? Se alguém é você que errou. A pessoa perde a percepção em 6 meses. Imagina nós que damos aula há 10 anos, uma matéria, 20 anos. Então, quando você põe esses professores, a saída é você exemplificar, explicar de maneiras distintas. Tem coisa melhor de explicar de maneiras distintas que com pessoas distintas. Então, você põe um professor e explica assim. Eu sou muito articulado, eu sou muito animado, mas tem professores que são serenos e magnéticos. Eles olham, são sérios. Você falou da velha guarda, eles são lindos. Eles, pá, a definição é essa, faz assim, assim, e a gente aplaude o professor. É, é muito legal. Então, Sumaê, perguntas em vídeos, mesa de especialistas e todos utilizando chapéus. Quer evoluir? Coloca uma teatralidade, coloca música, é um ambiente bem interessante, né? Nós colocamos uma temática artística, geralmente, mas isso aí é nível 2. O básico do Sumaê é só isso, e isso já é muito, tá? Fragelli, posso aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Aline? A Aline e a Ana Paula fizeram perguntas aqui no chat, e a Aline perguntou, está muito dentro do que você está explicando, a pergunta da matéria, do que vocês estão trabalhando na disciplina? A pergunta é o que foi trabalhado. Beleza, certo. E a Ana Paula faz a seguinte pergunta aqui em relação ao tempo, que é o seguinte. Ela diz: e como equalizar o tempo em sala de aula e fora dele para que essas atividades funcionem? Ótimo. Ó, os especial... eu tô querendo responder o que está aqui. Eu vou ter que fazer assim para não ficar enxergando aqui. Vocês são furos. Mas assim, já foram finalizadas as perguntas que estavam acima do Tá. chat, eu Não é acho que porque já. está chegando mais aqui, eu estou bem empolgado. Vou deixar meu chapéu na minha sala. A ideia, eu dei uma palestra antes de ontem, não sei. E aí, no final da palestra, a gente fez um curso do 300, e aí a gente faz um Sumaê, uma pós-graduação. Aí eu faço, eles não estão esperando, aí eles vão correndo atrás de um chapéu. E aí é bem legal. Pô, não é possível que você não vai terminar esse seu curso com Sumaê, isso é lindo. Aí manda mensagem, manda foto para mim que eu vou ficar muito feliz. Mas a equalização, né? O 300, ele acontece em 3 momentos. Então, nós temos 30% do semestre, aplica o 300, dá 15 dias, aplica outro, dá 15 dias, aplica outro, dá 15 dias. Se for presencial, 10 dias. Isso não atrapalha a sala de aula, mas envolve os estudantes fora dela. Os alunos, eles têm pelo menos 4 horas de encontro. 4 horas de encontro dá umas 12 horas de estudo. Então, quando muitas pessoas perguntam, poxa, cálculo é uma disciplina com um conteúdo extenso, é absurdo. E todo professor termina sempre na gota do tempo. Como é que você consegue lidar com isso? Eu fui o primeiro cético da própria metodologia, porque eu achei que não era impossível. Aí o que eu fiz? Eu percebi que eu conseguia reduzir um pouco da explicação nas aulas, porque os alunos não iam perder, por exemplo, eu ainda tenho que aplicar uma nova prova, né? Então, eu aplico a P1 e depois tem a P1 dos 300. Então, perdi aquela aula também. Então, não tem como. Aí, o que eu fiz? Eu descobri que, ao invés de perder 1h50 de aula, eu ganho mais de 12 horas de aula de estudo autônomo dele e com os colegas que têm o linguajar próprio. Lembra da maldição do conhecimento, né? Que tem exemplos próprios. 12 horas de estudo fora da minha aula. Então, eu consigo terminar com uma semana antes o semestre, mesmo com perdendo 3 aulas, porque eu vou fazer 3 avaliações e faço nessas 3, então ganho bastante. Você está falando de equalizar, depende muito realmente das outras disciplinas, porque se todos os professores forem aplicar o 300, acabou o semestre, não tem como. Então, tem que conversar muito bem entre os professores e colocar pelo menos uma disciplina como prioritária nesse semestre. Não dá para aplicar em várias, porque realmente esgota o estudante. Outra coisa, tem outras atividades que são. Eu falei só de duas, o rei, rainha da derivada e o sumaí, mas tem outros que a gente faz. O rei, rainha da derivada, ele é extracurricular, os alunos participam se quiserem, mas quase todos os alunos participam sempre, né? Porque é uma atividade que vem
desde o início sendo construído em sala de aula, e depois é uma aula especial e eles vão lá e participam. Realmente tem mais tempo de trabalho do que o tempo da disciplina, sem dúvida. Tem lá 90 horas. Só que se você pensar bem, tem menos horas do que ele reprovar 3 vezes. Se você for contar, tem muito menos horas. E não é uma atividade. Vamos supor que, ao invés do rei rainha da derivada, a gente coloca um churrasco. Ele não vai pensar que aquele churrasco está contando hora. Ele quer estar no churrasco. E ele quer estar no rei rainha da derivada, é o nosso churrasco, sabe? É mais que um churrasco. Imagina que tem um churrasco com tempero de ciência. Esse é o nosso evento. Então, ótimo, Amália. Eu reprovei 3 vezes e desisti. Ah, não, Amália. Posso falar uma coisa bonita? Lembra aquele resgate do porquê que me foi roubado? Eu estava numa palestra que era para muita gente. Não sei se foi sei lá. Ah, foi em Cascavel, foi muito bonito. Aí tinha professores e tinha alguns alunos também. Aí, na hora que terminei, uma menina foi a primeira a levantar a mão para falar. Ela falou uma coisa, André, eu não consigo esquecer. Ela falou o seguinte: eu estou no meu 3º semestre de jornalismo. Eu estou seriamente pensando em mudar de curso para engenharia para ir ao resgate do porquê que me foi roubado. Legal, né? Então, meu Deus. No meu cálculo 2 era um professor muito bom, e só que aconteceu que dos 80 alunos só passaram 8 em cálculo 2. E era um professor muito bom. E eu tenho certeza que se tivesse o 300 na minha época, a gente pelo menos quintuplicava esse resultado. Pelo menos. Pelo menos. Sabe por quê? Porque os grupos são feitos por afinidade. Então era eu, o Taiguara, outro colega nosso, a gente passou com nota máxima na matéria, mas a gente reunia, a gente ia fazer o quê? Estudar o quê? A gente ia construir um foguete, não ia. A gente ia saber toda aquela matéria, então para a gente era muito tranquilo. Agora, quando você põe esse cara com aquele outro que ninguém visualiza, com o autista, com aquele outro, então você não vai chegar para as pessoas, posso te ajudar? Não, mas o professor tem a responsabilidade de criar esses grupos potencialmente colaborativos. E talvez no próximo semestre eu tenha uma aluna autista. Saiu uma reportagem agora do Correio falando que uma aluna com síndrome do espectro autista passou na UNB para engenharia aeroespacial. Tomara que caia na minha disciplina. Porque eu já tive vários, e em geral os autistas, eles têm uma dificuldade muito grande de socializar, eles ficam quietinhos no canto dele, mas em geral são os líderes de grupo. Olha, se você fosse fazer um grupo por estilo de aprendizagem, você não ia colocar o autista como líder do grupo. Ali ele é o líder do grupo, a líder do grupo. O que acontece é que eles têm uma dificuldade extrema para ajudar as pessoas. Tem, mas eles podem desenvolver um pouquinho disso. O que aconteceu é que depois você pergunta. Vamos supor que o Ricardo seja um autista, a Andréa seja uma pessoa que ajudou. Que tá faltando os exemplos aqui, mas vamos supor que tem 5 pessoas do grupo. Aí tem 2 ajudantes, eu e a Andréa, e eu sou o autista. E aí pergunta-se para o Ricardo, o autista, quanto que ele ajudou A, B e C. A Ana, a Beatriz e o Carlos. E aí, olha, ainda aparecendo para ser exemplo nosso aqui. E aí o que aconteceu foi o seguinte: o autista ele tem várias características, mas ele tem uma característica, a gente só pensa nas negativas, né? Ou então na super positiva, que é o foco, né? O estudo. Mas tem uma que é belíssima, sabe qual é? É a sinceridade despreocupada. Que bonito, né? Aí você pergunta, o Ricardo, quanto que você ajudou essas 2 pessoas? Aí você fala, esse aqui eu ajudei nada. Não consegui ajudar. Nas reuniões de grupo, quanto você ajudou? Nada. E a outra pessoa? 5. Ele acha que ajudou o máximo. Aí depois você pergunta para essas pessoas, né? Aí a primeira pessoa, eu perguntei e falei, quanto você foi ajudado por esse autista e por aquela outra pessoa ali? Esse autista não me ajudou nada.
Agora, aquele outro me ajudou 5. Me ajudou muito bem. Aí você pergunta, porque as reuniões são em grupo, né? Aí você pergunta para outra pessoa que o autista disse que ajudou. Quanto que você foi ajudado? Ó, a Aline me ajudou 2, me ajudou 3. 3, me ajudou 3. E o autista me ajudou 5. Quando você vê que ele conseguiu ajudar alguém, e você vê que era uma pessoa isolada na sala de aula, que agora as pessoas vêm agradecer, porque 70% dos nossos alunos colocam assim: eu aprendi a estudar. Por que eles falam isso? Porque nós aprendemos a estudar não é na escola. É na escola também, mas não é só na escola, é na nossa história de vida em casa. Quando você vê seu pai, sua mãe lendo um livro, você, cara, eu vou ler um livro. Quando seu pai chega e fala assim, ó, você tem que estudar tanto tempo e é, descansar, fazer outra coisa. Eu estou aprendendo com os meus pais. Então, eles aprendem com a família. Quando você põe esses grupos com afinidade juntos, eles geralmente têm a mesma história, são pessoas geralmente da mesma classe social, do mesmo estilo. Ótimo. Eles têm um compartilhamento? Tem. Mas quando você mistura essa turma, e aí surgem submetas implícitas, a pessoa descobre assim, ó, você está errando essa questão? Não. Você já sabe essa matéria, o que você não sabe é educação básica lá, você não sabe é só uma fração. Olha só, você sabia que tem esse site? Não, você já fez um mapa conceitual? Nunca fez um mapa mental para estudar? Você não conhece esse aplicativo, não conhece aquilo? Então, eles aprendem com a própria metodologia, saber que eu tenho metas, eu tenho que estudar isso num prazo. Eles aprendem com essas, principalmente com essas dicas dos colegas. 70% dos nossos alunos colocam isso. Posso colocar um depoimento que não sai da minha cabeça? Olha que bonito. Abre aspas. Na primeira prova, eu tirei 2. Mas na primeira prova eu tirei 2. Depois do 300, eu tirei 7. Mas eu aprendi a estudar. Depois ele continua. Na segunda prova da disciplina, eu tirei 8. E fui um dos ajudantes do meu grupo. Uma pessoa que eu ajudei melhorou 2000% e depois ela veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível, fecha aspas. Então não é aquela questão da nota, do gráfico. É essa experiência que as pessoas vão levar para frente, vão ser. São os novos professores, as novas professoras, são os novos engenheiros, novos médicos. Imagina um médico que nunca aprendeu a olhar para o lado. Não é a mesma coisa. Não estou falando que ele tenha que perder a parte técnica, não. Ele tem que evoluir na parte técnica. É verdade, Ricardo. Olha, a Ana Daniela, ela faz duas questões aqui para você. A primeira é: já houve adaptação do vídeo para um pequeno teatro? Caso haja dificuldade de acesso a celular, internet, por exemplo, os estudantes fizeram adaptação do vídeo para um teatro ou para outra linguagem, por exemplo? Não. Eu entendi aqui que é na formatação da questão, né, que ela está produzindo para o Sumaê, não é isso? Eu acho que sim, né, Ana? Para o Sumaê, né? Mas não tem necessidade, porque os alunos vão produzir esse vídeo e vão passar para o professor. Se tiver, eu acho que não vai ter, porque o Sumaê já foi feito em escola rural, onde é muito legal, porque eu recebo, tomara que eu receba mais aqui, viu? Eu já recebi, Andréia, de alguém fazendo uma reitora, né? Mandou uma mensagem assim, Fragile, nós estamos fazendo a reunião, era o aniversário, sei lá, de 20 anos da instituição, e eles reuniram todos os funcionários e os professores e fizeram um Sumaê. As questões do Sumaê são os ex-reitores, os ex-professores fazendo perguntas sobre a instituição, a história da instituição. Quando é que a Universidade de Brasília, por exemplo, foi criada? Quais são os principais personagens? Enfim, muitas questões interessantes que a gente podia fazer por aqui, né? Quem foi Darcy Ribeiro? Qual o principal livro dele? Não é legal? E você junta, pode fazer até em equipe essas respostas por área ali, ótimo. E tinha canhão de laser, tinha DJ, né, para iniciar o evento, e mandaram foto para mim. Só que no outro dia eu recebi uma foto das crianças montando a palavra Sumaê com lantejola. É assim, não tem lógica, não tem prêmio maior, não tem nada mais precioso. E eles fazem um Sumaê super simples, com os chapéus que eles fazem, e com as questões que eles fazem, os vídeos, basta ter um celular, né? Se não tiver celular, faz com o celular de alguém, do professor, né? Dá um jeito. Eu creio que
a ideia de produzir vídeo não é só a questão apresentada de maneira artística. É ele ter um desenvolvimento de uma habilidade digital. É ele aprender a transmitir uma informação com uma determinada mídia. É ele aprender a gravar, a pensar, roteirizar, né, na mente dele, gravar o que é necessário, editar e passar adiante. Eu creio que isso é algo muito importante para ser utilizado em sala de aula. Muito mesmo, Ricardo. Nessa manhã nós assim tivemos a oportunidade de pensar, refletir sobre várias possibilidades de uso de recursos digitais num planejamento humanizado, numa concepção de educação humanizada. E para a gente concluir, tem a última pergunta da Ana Daniela, que é o seguinte: os alunos tomam conhecimento dessa avaliação 360 graus? Do resultado dela, sim, ele tem o resultado do somatório, da média dos dois, porque eu tenho que pegar ajudante 1, ajudado 1, ajudado 2, eu posso até mostrar, enfim, tá na internet, aí ajudado 1, ajudado 2, ajudado 3, tem lá. Você foi classificado com 4, com 5, com 3 e o resultado. Deixa eu até verificar aqui como é que nós temos. Eu vou encontrar aqui um segundo, que eu vou pegar um resultado aqui de alguma experiência anterior. Do próprio 300 deste semestre. Uma coisa legal, estava até numa reunião ontem com uma empresa, um movimento de educação que vai aplicar o 300 naqueles hackathons e de projetos, aí, como o deles é totalmente online, com alunos de todo o país, eles têm uma evasão muito grande. E aí alguns alunos não conseguem evoluir logo de cara, já evadem e tal. E aí eu fui sugerindo algumas estratégias de como aplicar o 300 ali. E uma coisa legal é que nesse período, nessa fase de cumprimento de metas, quando é presencial, eu vou lá e aviso, ó, tais pessoas já se reuniram, já tal, eles mandam fotos das reuniões no WhatsApp, né? E eu ali em sala de aula eu consigo motivar tudo, mas no online você tem que ter um feedback, né, para estimular. E aí o que nós vemos aqui é se você não visualiza isso na gamificação, é a percepção de evolução. Isso é estimulante. Você tem que saber em que fase você está com relação a todo mundo ali. Todo mundo já fez a primeira reunião? Se todo mundo já fez, se ninguém fez a primeira reunião, legal. Mas se alguém já fez, você, poxa, esses caras já fez, se 12 já fizeram. E aí uma coisa legal que estimulou todo mundo é que alguns grupos são 4 horas de encontro. Você acredita que teve gente que fez 17? Você fala assim, os caras vão disponibilizar 4 horas? Teve gente que fez 17, você está louco? Isso é assim, absurdo, do cara querer realmente o grupo dele. Depois você fala, parabéns, o grupo tal, ninguém ficou com nota abaixo de 7, assim. São alunos que o Papai Noel foi dormir e essas pessoas foram esquecidas. Reprovaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes e caíram no abismo do jubilamento, com certeza. Eu não sei se eu respondi a questão que foi feita. Eu acho que sim, Fragelli. Vamos ver o que a Ana diz aqui no chat. Você respondeu muito bem, né? Trouxe elementos, exemplos. Foi uma manhã de muito aprendizado, sempre é, né, Ricardo? Então, eu queria te agradecer muito pela presença. Espero contar com você no próximo ano, viu? Na próxima oferta. Agradecer a todos os participantes e chamar a Ana Daniela para fazer o agradecimento também em nome da Procap. Opa, estão me ouvindo? Sim, super bem. Legal. Não, só queria mesmo agradecer em nome da Procap, sim, imensamente, tanto o professor Fragelli, né, que sempre dá uma aula espetáculo, que nem o Mariano Suassuna, né, e a professora Andréia também, né, que sempre é parceira nossa e é uma pessoa extremamente, né, comprometida mesmo com a educação e com a educação mesmo humanizadora, né, isso é muito interessante. E acho que foi a Érica, né, que saiu ela. Acho que ela é docente, né, só apenas, acho que ela colocou só uma mosquinha, né, que ela colocou assim. E eu queria dizer, né, que acho que, inclusive, a já deve conhecer, né, da frase do Einstein, né, que a mente que se abre é uma nova ideia.
jamais voltará ao seu tamanho original, né? E eu acho que não só a ideia, né? Eu acho que hoje a gente aqui entrou em contato com ideias, com possibilidades, né, de ensino-aprendizagem, de relacionamento mesmo, de educação humanizadora. E isso, assim, eu acho que é o fundamental, né? O que dá sentido, né? É o que a gente faz. E esse curso, a gente tem um carinho muito grande aqui na Procap por ele, né? Porque é o fim da universidade, né? E o Fragelli trouxe muito bem, assim, a conexão com a comunidade externa, com pessoas, né, que a princípio não teriam nenhum contato com a universidade, né, e que tiveram a partir desses projetos, né. Então, eu acho que, né, a tríade de ensino, pesquisa, extensão e inovação também, né, estão aí muito bem representadas. Então, só queria mesmo agradecer a vocês dois e a todo mundo, né, que assistiu também aqui com a gente, participou. Acho que com certeza a gente vai voltar cada um para a sua atividade revigorada e com ideias, né, e de formas de também aprimorar e inovar, né, nesse sentido aí de sair dessa lógica individualista, né, que, enfim, a gente sabe na universidade que infelizmente muitas coisas, né, replicam nesse sentido, mas que tem essa contradição, vamos dizer assim, né, que é a gente que faz a universidade está pensando diferente, fazendo diferente, né. Então é isso, só agradecer mesmo os professores Andréia e Flagélio e, né, espero contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada demais, Ana. Obrigado. Antes de encerrar, obrigada demais, Ana. Estamos juntas aí há muitos anos. O professor Fragelli também. A Aline faz uma última pergunta. Quando será o próximo Sumaê? Que seria a minha pergunta também, Aline. O próximo Sumaê provavelmente será no dia 25 de abril. Muito bem. Mas eu divulgo tudo lá nas minhas redes sociais. Tem que me seguir no Instagram, lá que é o local de modernidade. Ninguém me manda e-mail, pelo amor de Deus. E-mail não. Eu não consigo responder e-mail. Às vezes eu até consigo, mas você também, né? Deve receber muito Eu e-mail. também. Pelo amor de Desse Deus. jeito. Gente, obrigada demais pela manhã. Ricardo, foi maravilhoso, foi emocionante, inspirador, humanizado. Então, assim, é uma prática docente que a gente espera que se espraie, né, para os diferentes espaços. Foi realmente muito enriquecido. Então, eu te agradeço demais. Agradeço a todos os presentes, a Alberto, a Aline, a Amália, Antien se eu falei errado, me desculpa, Ana Daniela, Ana Paula, Ângela, Maria do Socorro, Monique, Núbia, a Érica, que saiu, agradeço imensamente a todos e todas pela manhã. Vamos trabalhar nessa unidade 2, Fragelli, tecnologias e metodologias ativas. Na unidade 3, nós vamos trabalhar usos diversificados de recursos e estratégias digitais de ensino-aprendizagem. Na unidade 4, ação educacional inovadora. Então, a sua presença hoje engrandeceu demais os nossos estudos, nossas reflexões e, assim, trouxe muitas inspirações para a nossa prática pedagógica. Muitíssimo obrigada. Até a próxima e vamos juntos e juntas. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Vou encerrar aqui a sessão e logo depois, assim que a gravação estiver disponível, eu compartilho lá na unidade 2, abaixo da nossa sala virtual. Gente, um grande abraço. Fragelli, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Vou aqui encerrar a sessão. É estranho nessa coisa de encerrar a sessão, Fragelli. Eu não gosto de encerrar a sessão. Eu tenho essa dificuldade de encerrar a sessão, sabe? Está sendo gravado ainda, eu acho, não? Está sendo gravado. Eu vou parar a gravação. Obrigada por avisar. Eu vou encerrar aqui a gravação.